Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pois é, aquela possibilidade do José Luiz da Atena narrar algumas partidas de futebol no SBT, substituindo o Thiago Leifert, ou na Copa Sul-Americana, na Champions League. Pois é, essa possibilidade acabou, porque o José Luiz da Atena deixou o sistema brasileiro de televisão. Essa notícia surgiu nas últimas horas. Na sexta-feira foi o último Tá Na Hora apresentado pelo José Luiz da Atena. Estava acompanhando aqui informações do F5 da Folha. E praticamente já está tudo certo, né? O Datena deve assinar nesta segunda-feira com uma outra emissora de TV. Olha, se você gosta desses conteúdos, eu peço a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também estou contando com o seu joinha, seu like é muito importante, tá bom? É isso, né? Menos de 6 meses depois de sua chegada ao SBT, o Datena deixa a emissora do Silvio Santos, homem do baú, né? Das filhas do Silvio Santos. Uma surpresa, né, para algumas pessoas. Se bem que antes dele acertar com o SBT, já existiam ali alguns rumores de que ele poderia acertar com a Rede TV, exatamente, a emissora lá do Amilcar Idalevo, também do Marcelo de Carvalho, e é isso que vários portais estão informando, como o F5 da Folha. O Datena deve assinar essa segunda-feira com a Rede TV. O que será que aconteceu, né? Aliás, a televisão brasileira tem apresentado, né, esse tipo de coisa aí nos últimos anos, né? Ninguém para em lugar nenhum, os programas mudam de horário, saem do ar sem nenhum aviso. O Datena que estava lá na Band, de repente, né, entre aspas, de repente, ele saiu candidato, né? Foi candidato a prefeito de São Paulo, o que eu acho que foi uma furada, né, pro Zé Luiz da Atena. Além de ter tido uma péssima votação, ainda teve o episódio da cadeirada lá no Paulo Marçal, isso acabou pegando mal, né, pro Zé Luiz da Atena, acabou saindo da Band, a Band não quis continuar com ele, ficou lá com o Joel, né, que tá apresentando até bem, né, o programa policial, embora eu não acompanhe muito esses programas policiais hoje em dia, eu já acompanhei muito em outros momentos, né, eu não tenho mais paciência para acompanhar, mas enfim, o Joel tá dando conta do recado, o Datena tava lá no SBT, mas ele deixa a emissora e vai para outra, né? Vai lá para a Rede TV. Então, essa possibilidade de narrar jogos, muita gente estava pedindo da Atena, até alguns portais informaram que existia, né? Tem uma divisão, né? Existia uma divisão no SBT, ali, executivos acham que o Thiago Leifert deve narrar todos os jogos, né? Porque muitas vezes acontece, inclusive na próxima terça-feira vamos ter Champions League à tarde e tem Sul-Americana à noite com o jogo do Corinthians. O Atena poderia, né, por ser narrador esportivo, ter experiência, dar uma folga, digamos assim, para o Thiago Leifert, mas isso não vai mais acontecer. Olha, eu acompanho a carreira do Datena já há muito tempo. Ele começou no interior de São Paulo, uma afiliada da Rede Globo, lá em Ribeirão Preto. Depois teve uma passagem importante pelo Canal do Esporte, na época do Luciano do Vale, na Bandeirantes. Era um repórter importante, divertido, irreverente, criativo. Lembro o Repórter Surpresa, ali na Copa de 90, na Itália. Depois ele começou a narrar também, porque tinha muitos eventos naquela época na Bandeirantes, precisava de narradores, né? O Datena acabou, né? O Luciano do Vale acabou dando essa oportunidade para o Datena narrar jogos de futebol, jogos de vôlei, outras modalidades esportivas. E depois, né, um certo tempo, o Datena ele passou a apresentar esses programas policiais na Record, na Band, e com muito sucesso, né? Porque existe uma fatia, existe um público, né? Muito fiel, um público que gosta até hoje, né, de acompanhar esses programas aí jornalísticos, policiais, né, com um pouco de sensacionalismo, na verdade. Eu não tenho mais paciência de acompanhar, porque eles ficam falando das mesmas coisas, né? Você liga na Record, no programa policial, você liga na Band, você liga, se for na Rede TV, todos os canais, né? Agora estava no SBT lá o Datena, falando praticamente do mesmo assunto e ficam 2 horas repetindo as mesmas imagens. Eu acho um programa realmente muito, muito chato de se acompanhar, né? Mas enfim, como eu disse, dá audiência, não dá patrocínio nesse tipo de programa policial. Os patrocinadores, o mercado publicitário foge de programas policiais. Ninguém quer anunciar em programa policial. O pessoal quer anunciar em reality, em futebol, em shows musicais, em novelas, né, em minisséries, mas não em programa policial. Então, em termos de faturamento, em termos de merchan, programa policial não é lá essas coisas. Mas dá audiência, né, segura audiência, às vezes para um outro programa que vem na sequência, por isso que esses programas continuam no ar. Mas o fato é que o Datena, então, está deixou já o SBT, foi seu último programa na última sexta-feira e deve assinar contrato com a Rede TV. A Rede TV ainda não confirmou nessa informação, pelo que eu estou vendo aqui no F5 da Folha, mas
tudo indica que ele vai realmente, alguns portais já estão afirmando, né, que cravando que o Datena vai seguir, então, lá para a Rede TV. Queria saber a sua opinião sobre isso, você que estava esperando. Muita gente aqui no canal, né, quando eu falava sobre essa possibilidade do Datena narrar jogos, muita gente pedindo, o Datena tem que narrar alguns jogos, né, no lugar do Thiago Leifert. Fica estranho, né, quando tem 2 jogos na terça-feira, 2 jogos no mesmo dia, o Thiago Leifert narrando as 2 partidas. Então, mas isso já era, gente, não vai acontecer mais quando o SBT necessitar, né, de um outro narrador. Esse narrador não será o Zé Luiz Datena, vai ter que procurar aí um outro nome, uma outra pessoa, porque uma hora ou outra isso pode acontecer. Olha, o Datena já está com a vida ganha, né? Muito dinheiro nesses últimos anos, ganhando ótimos salários. Como eu já disse, né? Ele deveria ter ficado quietinho lá na Bandeirantes, foi se meter com política, acabou perdendo bastante do seu prestígio, né? Acabou perdendo a sua posição na Bandeirantes, tinha lá um ótimo salário pelas informações que nós temos. Foi lá para a SBT, ele até falou que estava ganhando menos, bem menos, né? 10 vezes menos do que ganhava na Bandeirantes, né? E agora vai para a Rede TV. E também, pelo que está informando aí o F5, embora o Datena tenha elogiado as filhas do Silvio Santos, disse que tinha o sonho de trabalhar no SBT, né, no canal do Silvio Santos, das suas filhas, tem muitos executivos lá chateados com o Datena porque ele teria negociado com a Rede TV sem avisar o SBT. Então, tem esse detalhe também que está sendo colocado aí nos portais que falam de televisão. Então é isso, uma surpresa para muita gente. O Datena já não está mais no SBT aí, menos de 6 meses, trabalhando lá no Tá Na Hora, apresentando, né, o Tá Na Hora, esse programa policial. Vamos ver como é que vai ser na Rede TV. E a televisão tá assim, né? A televisão tá assim nos últimos anos. Muitas mudanças, muitas mexidas, é programa que está no ar, e às vezes até você gosta de assistir um programa, e o programa de repente desaparece, vai para outro horário, muda apresentador, é apresentador que é demitido, outro é recontratado, recontratada, realmente uma confusão, principalmente, olha, Bandeirantes e SBT, nada contra essas emissoras, tem um carinho todo especial pelas 2 emissoras, né? A Bandeirantes pelo canal do esporte que foi, o SBT por programas muito divertidos, ter lançado muita coisa legal na TV, mas realmente a grade de programação dessas 2 emissoras é uma bagunça, né? Talvez esse seja o motivo da Globo continuar sendo líder, né? Porque a Globo ela tem ainda, não é como nos anos 80 e 90, mas tem esse padrão, né, na sua programação. Tem mexido também aí nos últimos anos, isso tem acontecido devido a redes sociais, a perda de audiência, né, para YouTube e outras plataformas, Netflix, mas a Globo ainda mantém, né, você vê lá muitos programas que estão no ar há 40, 50 anos. Agora, nessas outras emissoras, meu amigo, realmente não dá para contar, né? Não dá para contar, você não sabe se amanhã o programa que você gosta de assistir vai ou não vai estar no ar. De repente some sem nenhum aviso e troca de apresentador, então é uma verdadeira festa, né? Você vê o SBT que estreou uma programação no ano passado e vários desses programas já saíram do ar, né? Vários, aquele Chega Mais, né? Aquele programa, já saiu do ar, todo mundo, os apresentadores deixaram a emissora, realmente não uma, digamos assim, não há nenhuma estabilidade, né? Nem para os apresentadores, e a programação também fica bem complicada para o telespectador acompanhar. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!